Olá, boa tarde a todos. Vou bater um papo agora com Wilson Mendes, ele que é cientista de dados e criptoanalista. É possível saber se estamos grampeados, até onde a gente tem segurança para poder atuar com as redes sociais. Deixa eu ver se o Wilson já está online aqui, ainda não. Beijo e abraço, minha irmã, conectada, meu sobrinho, saudade. O El, meu vizinho, saudade de todos. Rafa, beijo, meu amigo Ney. Pronto, o Wilson Mendes está aqui. Nanda Gurgel, beijo grande. Não tá. Cadê? Deixa eu ver. O Wilson Mendes entrou e saiu. Cadê ele? Deixa eu ver se ele está aparecendo aqui. Ainda não. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Tô online, tô ao vivo. Deixa eu ver aqui, ele tá falando que não tá conseguindo entrar. Michel Santana, aqui, Wilson Mendes. Ah, Agora sim! tem que ter um pouco de mistério, né? Ao vivo é sempre isso, meu amigo. Muita É, informação, com certeza. Deixa eu ver se a gente verdade. está bem quadrado. Deixa eu olhar aqui pelo Instagram se tem informação. Como é que tá você? Tudo bem? Como é que tá Tudo em levando paz. aí esse tempo de pandemia? É, a pandemia ela causa muita mudança em comportamento, né? O impacto social é gigantesco. Relacionado à palavra quarentena, para mim, eu não tenho tanto problema assim, porque eu geralmente já vivo em quarentena. Então, uma Você pandemia trabalha de realmente. home office, então acaba facilitando essa nova rotina, né? Na verdade, assim, eu sou alocado ao Tribunal de Justiça, né? Inclusive, mandar um grande abraço para a doutora Fabiana, porque eu estou de teletrabalho hoje. E com autorização dela, eu posso fazer essa entrevista aí no horário meio que de almoço nosso. E trabalho lá, sou um dos responsáveis pela inteligência artificial. E também, agora nesse período de pandemia, né, de quarentena, aí sim, por escala, em alguns dias de teletrabalho. Me ajuste melhor um pouco sua câmera, se está parecendo cortado aqui. Estou olhando pelo outro celular. Ah, Vamos é? deixar Peraí. aquele enquadrado direito. Aí você está cortando um pedaço da testa. Aí Tá você muito fica ruim, no né? escuro. Muito ruim? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ajusta Tem aí. uma base meio paraguaia aqui. Ah, Vamos ver acontece. se melhorou. Pronto, melhorou. Tá ótimo. Vamos lá, eu quero que você primeiro se apresente para as pessoas que estão nos assistindo. A equipe do Muita Informação está a postos também para a gente noticiar. É um assunto sempre muito polêmico, a gente mexe muito com o imaginário das pessoas, falar em grampo telefônico, falar em invasão de privacidade, falar em vazamento de dados. Então, você como cientista de dados e como um especialista, como um criptoanalista, como você observa esse momento que a gente tem hoje de tanta vulnerabilidade nos dados e nas informações? Na verdade, Lida, assim, primeiro é um prazer novamente estar falando com você, né? A gente já vem tratando de assuntos semelhantes a esses, quando a imprensa local não dava tanta abertura assim. E você, junto com a equipe da TV Câmara, que sempre foram pessoas maravilhosas, sempre possibilitaram trazer inovações como essa, que é de comum interesse à sociedade. Nós abordamos esse tema, inclusive, falando sobre fake news, em 2018. Quer dizer, vocês já saíram na frente com esse tema. E ninguém, as pessoas ainda estavam achando que era algo americano e que não ia chegar aqui. Enfim, eu sou o Wilson Mendes, vulgo aí o Ikazami, né, fazendo uma brincadeira. Eu sou especialista em cripto, sou um criptoanalista, tenho algumas especializações na área e atualmente, assim, já de um tempo para cá, eu migro aí nessa área, ministro nessa área de ciência de dados. É algo que me fascina muito e assim cada dia mais seduzido por essa infinita possibilidade de cruzamento de estatística. A Relacionado ao que gente... você, desculpa, Pode falar, pode falar. né? Porque você tinha feito uma pergunta, não foi? Me Vou corte, fazer viu, daqui a Lira? pouquinho. Porque às vezes eu me espalho aí e acabo me perdendo. Só está meio escuro, tem como acender a luz aí para ver se melhora um pouquinho? Vou abrir uma janela.
para as pessoas te Melhorou? verem melhor. O pessoal está falando aqui, está meio Ah, é? escuro. Tipo Al Capone, né? Peraí, só um momentinho. Vamos lá, ao vivo é isso mesmo. A gente consegue melhorar aí, para as pessoas te verem melhor. Lucas Lobão, um abraço, meu irmão. Nanda, Robertinho, pronto, melhorou. Melhorou? Agora Fecha a melhorou. janela. Me conta uma coisa, como é que você está vendo aí essa onda de vazamentos de dados que a gente tem acompanhado aí na imprensa nos últimos tempos? Na verdade, a gente tem que voltar e fazer uma analogia, digamos aí, bíblica. Vamos tratar de Gênesis e Apocalipse, né? Falando de um alfabeto, vamos falar de A a Z. Onde estão armazenados esses dados? É a primeira pergunta que devemos fazer. E de que forma estão armazenados esses dados é a segunda pergunta. Então, por exemplo, quando você adentra quase todos os prédios públicos e alguns prédios de empresas privadas, você é obrigado a fornecer informação, a fornecer dados. E geralmente, o volume de dados que você entrega na identidade, ali já consta seu nome inteiro, pai e mãe, consta seu CPF e RG. Às vezes até o tipo sanguíneo. E isso são chaves aí, se tem alguém técnico da área de banco de dados assistindo, isso seria como se fosse chave primária para destravar qualquer coisa, do seu e-mail à conta bancária. Então esses dados estão armazenados. E aí, aprofundando um pouco mais, aí envolve TRE, envolve plano de saúde, envolve academias. Esses setores, além dessas informações que já tem a seu respeito, ela também tem a sua biometria, que é a forma de validar a sua entrada dentro desses lugares através de biometria. Então, assim, esse é o segundo ponto. Então, a forma que é armazenados esses dados é uma forma que dá a possibilidade de vazamento, seja desde alguém que presta uma manutenção em um computador desse, alguém que administra o sistema, vírus, ransomware e uma infinidade de possibilidades que só teríamos aí uma certeza baseada em investigações forenses ou não. A gente vê aí muita gente falando sobre a segurança que as operadoras e as empresas de rede social realmente têm sobre as nossas vidas ao deterem informações muito grandes. Até que ponto nós estamos seguros ou a gente vive monitorado 24 horas por dia? Se tratando de rede social, não existe privacidade, porque o termo de uso dessas redes sociais, seja elas quais forem, na sua grande maioria, falando aí de algo muito semelhante, Instagram, Facebook, Twitter, elas se alimentam de dados, né? Não existe jantar grátis, né? Se ela possibilita que essa engenharia aí lhe traga rentabilidade, inclusive, como nós estamos tendo agora, fazendo a live de ampla comunicação social, ela vai querer extrair alguma coisa. Então, quando ela diz no termo de uso dela, que é a lei, que ela tem direito para que você adentre aquela plataforma, nos termos de uso, a seus contatos, a ID, inclusive, do seu ambiente Wi-Fi, a sua câmera, o seu microfone, e todo o seu hardware, então na verdade, ela tem acesso a todo o seu comportamento, inclusive geolocalização, a exemplo de Uber, 99 Táxi, Google Drive, etc. E tal. Eu tive um episódio recente que me chamou muita atenção. Eu estava conversando com um amigo sobre um assunto e, inacreditavelmente, em meia hora apareceu no meu WhatsApp e no meu Instagram a sugestão desse assunto. Estava falando sobre aquelas bags de carregar comida, um dos exemplos que eu posso citar. Uhum. E meia hora depois começou a aparecer um monte de propaganda das pessoas que estavam falando, vendendo produto. E eu não estava conectado na rede, eu estava com o celular desligado. Isso dá a impressão de que mesmo com o celular desligado, mesmo fora da rede social, os robôs conseguem invadir a sua vida pessoal e a sua privacidade para tentar se antecipar a vontades que você tenha no seu dia a dia. Isso é real, Wilson? E de uma forma social já tínhamos isso. Por exemplo, hoje de uma forma muito mais íntima, né? Quando se chega aos períodos festivos, de uma forma social, largando de lado aí um pouco a tecnologia, as vestimentas e comidas típicas daquele período, a exemplo do nosso São João, a exemplo do Carnaval, a exemplo de festas tradicionais, independentes de estados, de países, etc. Geralmente você canaliza para esses períodos um tipo de comportamento social diferente,
inclusive com comida, né, culinária e a parte de investimento, exatamente por isso. Então, de onde vem isso? Vem da questão cultural. Então, onde é que está essa cultura hoje? Quando você, por exemplo, numa rede social, que sabe que lugar que você frequenta, ela sabe que você, uma vez por semana, ficou dentro de um shopping center, porque ela tem acesso à sua geolocalização, né? O CPF na nota, você está dizendo que consumiu naquela loja e está entregando aquele dado, por exemplo, à Receita Federal, de quanto você consumiu, quanto tempo você ficou, já que você, no seu estacionamento, perdão, você também tem um registro ali de entrada e saída do CPF, um cruzamento de informação. Então, fica muito fácil hoje para substituir aí e termos um IBGE tecnológico através das redes sociais. Então, as redes sociais se alimentam exatamente disso. Ela sabe quanto tempo você fica pesquisando sobre determinado assunto e tem, como foi dito, né, anteriormente, como ela tem acesso aí a todo o seu hardware, ela tem acesso ao seu microfone, naturalmente ela escuta o que você fala. Por exemplo, isso é questão de machine learning, que é uma das camadas da inteligência artificial. Quando você está escrevendo frases rotineiras no seu WhatsApp, ele automaticamente sugestiona um complemento daquela frase mediante o que ele já sabe que você escreve para determinada pessoa, ainda que naquele momento o que você esteja escrevendo não se atribua àquela pessoa, ele sugestiona baseado no número de repetições que você fez, escreveu sobre essa frase, repetindo essa frase, entregando para outros remetentes seus, outros contatos seus, entende? Então, nas redes sociais, isso se potencializa. As redes sociais seriam, digamos assim, ilhas desse grande universo chamado internet. Muita gente tem, inclusive, principalmente no meio da política, junto dos políticos, muitas pessoas têm receio de que o telefone celular desligado, travado, fora de rede social, essa conversa pode ser gravada e esse ambiente pode ser filmado. Como isso é possível e o que fazer para que as pessoas possam minimamente se precaver desse tipo de invasão de privacidade? Olha só, se eu fugir aí da sua pergunta, você me puxa aí, porque essa é uma pergunta excelente, mas ela tem aí, digamos, ramificações para vários lugares, né? Você fala assim, se a pessoa não tiver rede social, ela só tem um telefone comum, ela pode ser escutada? Pode, porque qualquer operação falando de telefonia somente, para que exista, o seu telefone se conecta a um provedor que nesse momento é a sua empresa telefônica, a sua empresa de telefonia escolhida. Ela vai para a antena devolve para a operadora e diz assim, olha, o Oswaldo ele pertence a essa operadora e pertence a esse pacote. Pronto, libera para ele, chave criptográfica de Diana Paus Partes, libera para ele, para cada solicitação, SMS, nesse caso, ligação para as pessoas que você tem contato, enfim. Nesse momento, tudo que você está falando, independente da ponta que está recebendo esse telefonema, está sendo gravado pela sua operadora, ponto final. Essa gravação ela é armazenada em formato, por exemplo, de MP3. Pode haver um vazamento de dados? Pode sim, desde a parte de engenharia social, que é onde você extrai de funcionários informações, de exemplo, que você não tem somente a quebra de sigilo vinda, oriunda aí da magistratura, né, de juízes, você tem pessoas que oferecem esse serviço em empresas de espionagem, por exemplo, a Hackteam, que é uma empresa italiana que faz isso, detetives que anunciam isso em OLX, em sites de jornal. Então, prova que há uma possibilidade de acesso a esses dados sigilosos por pessoas comuns, né? Ainda assim, estendendo aí para conexões em Wi-Fi, por exemplo, em ambientes, a pessoa se conecta via Wi-Fi. O Wi-Fi, naquele momento ali, falando aí de dados agora, ele passa a ser o seu provedor. Então, quem está por trás da rede Wi-Fi pode também ter acesso a tudo que tem na sua vida. Então, tem centenas de possibilidades de vazamento e de monitoramento disso aí. Isso se potencializa com a chegada das redes sociais, né? Onde, se você não estiver, de novo, contido e aceitando aqueles termos de uso que é lei para as redes, você está fora disso. Então, a forma de se proteger é usando criptografia, não tem outro jeito. Então, assim, tem coisas aí que, nesse sentido de novas leis que estão surgindo, no sentido de eficiência para pegar o objeto final, que é o meliante, aquele dado ali que comprova, vai ficar muito difícil
que a cultura cada vez mais é em cima de criptografia. Então, em cima de criptografia, vai ter um buraco aí para apurar de onde veio, como foi, quem fez, etc. Eu quero puxar o assunto da política, porque é um assunto que volta e meia a gente percebe muito, muito bem. Muitos políticos deixaram de falar majoritariamente pela linha telefônica normal e muitos se utilizam de ligações via WhatsApp por haver uma criptografia. Realmente há mais segurança ou esses dados podem ser também escutados, grampeados e monitorados por instituições públicas, pela justiça e até mesmo por invasores da privacidade alheia? Naquele período, não é por 99, não é por 40 centavos. Lembra que teve um protesto desse, que São Paulo foi muito forte, inclusive? Foi afirmado pela Polícia Federal, pela ABIN, né, o órgão de inteligência da Polícia Federal, que se conseguia nesse período já, inclusive a Polícia Federal nesse período, eu estou falando isso porque isso foi amplamente publicitado, não é dado meu, a gente pode depois botar um link aí de onde tem esses dados. Ela era uma das clientes da empresa Hackteam, dessa empresa italiana. E ela dizia que nesses protestos, por exemplo, pessoas, digamos, chave, líderes aí, que se manifestam através de redes sociais, que dá exemplo na rua, como foi os Black Blocs, né, aqui, naquele período. Então, através desse... É fácil monitorar, porque esses são os líderes, eles se manifestam em redes sociais, ainda que não as tenham, eles são fotografados por outras pessoas que têm, e usam hashtag e alcance público da hashtag, e aí você começa a trazer metadados e vai chegar no objeto final, que é a investigação. Com relação à criptografia forte do WhatsApp, a criptografia do WhatsApp, ela veio de uma empresa chamada Open Reference System, que é a empresa que criou o Signal, que o Edward Snowden usa para falar com os familiares da Rússia para os Estados Unidos. Então, assim, Edward Snowden usa essa ferramenta para conversar com os parentes dele, e ele sabe que atrás ali tem a NSA e todas as outras empresas de espionagem do mundo querendo escutar aquela conversa. O WhatsApp ele não é confiável. Dentre outras coisas, a gente poderia fazer um bloco aqui só falando de WhatsApp. A criptografia é realmente forte, porém, por questão de cultura, geralmente, dentro desse aparelho, que tem o WhatsApp, você tem outros aplicativos, como eu falei, que você dá permissão a esses aplicativos para que ele monitore o que você está escrevendo, falando e enviando. Então, antes da encriptação, esse dado já está sendo lido por terceiros aí que você já autorizou previamente. Independente desse formato, quando ele chega no WhatsApp, o Facebook, que é dono dele, que é o Zuckerberg, dono do Instagram, Facebook, eu espero que ele não tome um strike aí, porque eu estou falando do Instagram que pertence ao mesmo dono, né? Então, assim, eles estão ouvindo com certeza. Com certeza, porque tem palavras-chave de propósito, tanto que você escreve quanto você fala, que automaticamente a inteligência artificial deles identificam para ver se aquilo é para o bem ou para o mal, né? Me perdi, eu ia concluir isso. Mas já falou sobre o WhatsApp, até que ponto as ligações do WhatsApp são seguras? Que muitas pessoas evitam falar via as telas normais para poder utilizar uma ligação via WhatsApp na expectativa de que essa ligação não seja monitorada, que seus dados não sejam grampeados, que sua ligação não seja vazada para outras pessoas. Certo. Diferente de operadoras, que seus dados estão lá, alguns com menos importâncias ou não, isso depende da sua posição social, evidentemente, mas a ligação que é feita no WhatsApp, naquele momento, entre A e B, pessoas que não têm uma posição social de destaque, ela está sendo, na teoria, se não há um interesse naquela comunicação, ela está protegida. Mas, mesmo tendo todas essas redes sociais, entre A e B não são conhecidas, são pessoas sem nomes ali, no sentido social falando, aí eles conversam, tudo bem. Mas quando a pessoa é bem posicionada socialmente, independente de segmento, político, empresarial, etc., ela naturalmente passa a ser evidenciada, ela passa a ter aí, digamos, um interesse maior de uma plateia específica, né? Então, se ela tem milhões de possibilidades de fazer escuta nesse WhatsApp, inclusive fazendo phishing, que é baseado, por exemplo, fazendo engenharia de coisas, lugares, etc., que você gosta, mandando aquilo para você, dizendo que aquilo é uma promoção, clique aqui, daqui a pouco eu tenho acesso ao seu aparelho. E por aí vai. Então, assim, na verdade, isso aí são dois caminhos.
isso, dar uma informação nesse sentido fica muito genérico, entendeu, Lira? Vamos lá, vamos tentar funilar então um pouco para ver se a gente consegue até ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Os grampos telefônicos e a privacidade dessas gravações, elas têm abalado aí a estrutura da política como um todo. Como você avalia aí essa questão do grampo? E se é possível eu saber se meu telefone está grampeado, se qualquer um de nós está grampeado? O telefone, geralmente, telefone, aparelho, ele tem, quando você tira do gancho, né, o telefone de gancho, ele emite um sinal que é um lá, como se fosse um lá, nota lá, 440 Hz. Quando você tem grampos físicos, você tem modulações de frequência. Então, às vezes, você vê como se alguém tivesse pego na extensão, que ele vai variar. Ele está numa corrente, numa voltagem de X, ele passa para ser Y. Com relação a smartphone, que é cada vez mais utilizado, é muito difícil você entender, porque assim você pode ter o grampo na fonte. Quem é a fonte? A fonte é a operadora. E além disso, você tem aparelhos a partir de US$ 1.200 que você simula, são os captics, você simula a antena independente da operadora, você pede permissão, por isso que os smartphones ele fica emitindo aquela Onda de luzinha, né? frequência. Exatamente, ele fica mudando, procurando, né? Cadê a antena? Cadê a antena? Quando ele vai chegando mais próximo, ele vê que a antena está próxima, e aí é aquela troca, como eu falei, de chave criptográfica para liberar o serviço. Então, existem aparelhos que você, em determinados lugares, você coloca uma malinha, e aí você começa a captar quantos celulares tem ali. Aquele que começa a fazer a chamada, ele recebe esse dado, ele passa a ser a sua operadora temporária. Então, sem processo investigativo, é muito difícil saber se você está grampeado. Muito difícil. Sabendo que a maioria das redes de Wi-Fi que as pessoas utilizam, tendo aí nenhum garantidor por trás das redes Wi-Fi, é sempre bom usar, por exemplo, criptografia para poder fazer navegações. Se você entra num lugar, por exemplo, aeroporto, independente de qual seja, passando lá com seu login, senha do seu e-mail ou do seu Facebook, etc., a probabilidade de você perder essa identidade quando você sair do voo é gigantesca. A forma de proteger nesse sentido é criptografando, por exemplo, usando um browser como o Tor, por exemplo, que ele sabe, independente se é a operadora, independente se é quem está por trás de uma rede privada ou pública, que está, no caso, atrás do roteador. No caso de operadora, vai saber que você, Oswaldo, contratou aquele serviço de 10 gigas, você está usando 2 gigas de navegação, mas a operadora não sabe do que se trata porque você está navegando dentro de criptografia. E assim também, chamadas em vídeo, chamadas em áudio. Por exemplo, tem uma recente agora do STF, analisando para possível suspensão do WhatsApp no Brasil. É interessante essa discussão porque existe aí uma falta de informação que eu não sei como não chegam ao pessoal do STF, aos magistrados lá. Porque o WhatsApp ele tem essa criptografia e se exige que o Facebook libere que não tem essa chave. Ele tem que pegar os aparelhos dos sujeitos para poder quebrar essa criptografia, do contrário não tem. Mas vamos supor que o meliante esteja falando através de aparelhos de iPhone. Então, como é que se comporta? Já que a Apple tem uma criptografia exclusiva dela. Então, se você está falando, por exemplo, através de FaceTime, seja áudio ou vídeo, você está falando de uma forma criptografada. A operadora sabe que você está gastando a banda larga que você contratou, mas não sabe que está sendo trafegado naquela rede. Então, falar ainda via WhatsApp, via aplicativo que está criptografado, dá uma segurança mínima para que as pessoas mantenham ali a sua privacidade nas suas ligações. Sim, é sua casa, fazendo analogia aí com cortina, com porteiro, com câmera, com cachorro, com vizinho fofoqueiro, mas não impede alguém entrar. A gente viu aí recentemente um episódio da tentativa de grampo em gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma prática comum, corriqueira na política, de tentar grampear agentes públicos, mas existem outras formas também de obter acesso a essas informações sigilosas que são faladas por eles em ligações, não é isso? Sim, e tanto que, voltando ao início da conversa, basicamente esses dados, por exemplo, eu estou falando que saiu da imprensa, de dados de político, CPF e CPF, RG e endereço onde mora. Isso qualquer pessoa sabe. Isso é uma coisa comum, não há
eu não vi nada surpreendente naquele fato da divulgação desses dados. Porque onde é que estão esses dados? Desde a farmácia, desde o condomínio, desde a academia, enfim, você tem dezenas de entidades que têm esses dados seus. Então é natural que aquele lugar que você tirou uma xerox, que você teve que dar uma entrada, um funcionário ali pode vazar esses dados, de onde vem, ninguém sabe. Para se chegar aí, se apurar, e etc., depende de várias camadas. Com relação a essa questão de espionagem, nesse período aí, falando um pouco remoto aqui, no período da esposa do Temer, a Marcela Temer, que ela foi invadida lá, nesse mesmo período, o Marcum era ministro, ele também foi invadido. O Arthur Vigílio também foi invadido, teve clonado o WhatsApp. Essas pessoas, até hoje, ninguém sabe quem foi que invadiu, e se pegaram, não foi divulgado isso. A da Marcela Temer, a esposa do Michel Temer, foi pego um suposto hacker e está preso lá, etc., cumprindo a pena dele. Porém, esses outros políticos, houve a clonagem, inclusive eles dando testemunho nisso, foi publicitado pela imprensa tradicional, e não houve aí prisão de quem foi, porque não se sabe de onde veio essa invasão. Eu assisti recentemente uma matéria da Record falando justamente de uma quadrilha que ela negociava e ela vendia acessos e dados de qualquer pessoa e conseguia entrar em qualquer sistema dos governos, o que mostrava a total fragilidade dos dados. O que fazer para evitar esse tipo de situação? O submundo da internet nos impede de ter mais segurança hoje ao falar, ao se comunicar de modo geral? Olha, esse negócio que você falou de dados, é como ele disse, né? Na Santa Efigênia, em São Paulo, você tem aí DVDs com milhões e milhões de dados de usuário, né? Desde o mais famoso, aquele que eu falei, posicionado socialmente, ao anônimo. Você falou aí dessa quadrilha, na verdade tem um site chamado, você está falando, tive que anotar aqui, porque senão o neurônio ele apaga, ele vai para outro. É um site chamado Tudo Contra Todos, se eu não me engano é isso, que ele tem dados de todas as pessoas do Brasil inteiro, de boa parte do mundo. Então, ele fica onde? Ele fica em hospedagem internacional, onde a lei não alcança, ainda que se abra investigação para descobrir a origem, ele se multiplica. É como se fosse uma rede Tor, como se fosse uma rede P2P. Então, esse dado, por exemplo, vamos aqui voltar mais ainda na origem, aqui na Gênesis. Quando o juiz entendeu, naquele período lá atrás, que tinha que suspender o YouTube por causa daquele vídeo de Daniela Sicarelli, na praia na Espanha, ele suspendeu uma plataforma, certamente por falta de conhecimento, ele suspendeu uma plataforma inteira, prejudicando inclusive uma campanha para vacinação que estava vinculada pelo YouTube no Rio Grande do Sul, uma coisa assim. Porém, esse vídeo de Sicarelli permanece no ar até hoje e vai permanecer ad eterno. Então, assim, você não tem como tirar da rede. Esses dados não tem como tirar da rede. Como você faz um livro, você faz um filme, alguém compartilha, e esse compartilhamento agora é ad eterno, porque quando precisa, só é você escrever, sempre vai ter lá um site, um torrent disponível para entregar esse dado. Então, se por acaso, socialmente, a pessoa cumpriu a pena, por exemplo, se eu estiver sendo antiético, me corrija por gentileza, mas, por exemplo, quando você escreve sobre Guilherme de Pádua cumpriu a pena socialmente, mas ele está vinculado ao assassinato da Daniela Pérez eternamente. Então, ele sempre será assim, entende? Então não tem como tirar mais esse dado da internet. E essa questão da lei do esquecimento, ela entra aí numa contradição que ela é limitante. Você não tem como tirar isso da internet. Ela deixa de ter força. A internet é uma terra sem lei, é uma terra sem dono, onde as pessoas estão cada vez mais vulneráveis no tempo de hoje, Will? Olha, parcialmente sim, porque a internet é feita de redes. Né? Você está dentro da Surface Web, que é o www. Você tem outras redes, por exemplo, a Deep Web, que é muito falada aí, você tem a Marianas Web, você tem outras redes dentro disso, que você tem coisas específicas, lugares específicos, lugares que mudam de endereço a cada X minutos, a cada X dias, etc., que fica dificílimo você ter um controle de onde está vindo esses dados. E já fazendo aí um gancho com relação a de onde estão vindo esses dados, pegando um gancho, dando um spoiler aí, que eu imagino que você vai falar sobre isso também, dentro dessas próprias camadas, você pode fazer bots, por exemplo, para atingir positivo ou negativamente que você queira. Por exemplo, usando a hashtag
comum, que é de domínio público de qualquer rede social, de qualquer marca, você consegue prejudicar ou melhorar aquela marca, ou aquela notícia, ou aquele posicionamento. Por quê? Você amplia o alcance e a visibilidade. Isso, e dentro desse ranqueamento você tem dois, né? Você tem os mais curtidos, você tem o outro, mais comentados, e você tem os postados recentemente. Você cria a estrutura de bots para que ele fique se mantendo dentro disso. E fica muito difícil, como querem voltar agora, as redes sociais fazerem um papel de vigia para controlar quem é bot, quem não é, porque você já tem uma derivação disso chamado cyborg, que uma parte é de rotina que esses bots fazem, com decisões de árvore de decisões, se porque então, faça sim, não, sim, não, sim, não. Como o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp Business faz isso, aqueles bots de pizza, etc. E é difícil, porque você vai ter de diferentes regiões geográficas do planeta fazendo aquela mesma ação, com algo muito difícil para que a rede social, independente de qual seja aí um vigia disso. Primeiro se tentou com os fake checks, né, que é aquelas agências que checavam a questão de fake news, se era fake news ou não era. É impossível, porque o volume a ser analisado é gigantesco, precisaria aí de petabytes, enfim, infinitos para poder analisar. Então você tem aí 20, 30, 40 notícias que você analisa, mas o resto passa, porque não depende desse filtro. As notícias saem do bolso para o bolso de outros. A gente viu aí na última semana os vazamentos de dados do presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de pessoas se utilizarem do CPF para poder se cadastrar aí no benefício da Caixa Econômica, por exemplo. A gente viu o episódio do filho de William Bonner, do próprio presidente Bolsonaro, do dono da Havan. O que fazer diante de uma situação como essa? Já que, de forma, no submundo da internet é possível se obter esses dados e essas informações. Como um cidadão comum, como eu, como você, como as pessoas que estão nos assistindo, podem se precaver e se preservar um pouco mais e ter os seus dados minimamente preservados? Você falando, Lira, você falando, você fazendo essa pergunta, eu escutando a trilha sonora de Gil cantando a procissão, sabe? A gente vive penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Não há o que fazer, porque nesse caso, ainda que você criptografe a sua vida inteira, esses dados você é obrigado a compartilhar nas entradas de determinados departamentos. Então, uma academia ela tem essa informação sua, o INSS tem essa informação sua, um laboratório tem essa informação sua, um plano de saúde tem essa informação, o prédio, enfim. Você tem várias possibilidades de pessoas vazarem esses dados, além de que, como eu disse, fora a questão da internet, você tem, na Santa Efigênia, em São Paulo, um comércio de dados gigantesco sendo compartilhados através de pendrives e de mídias de DVD. Então, nesse caso de proteção, nesse sentido, não tem como. Quanto mais posicionado socialmente, mais risco aquela pessoa vai sofrer. Então, o fato de quanto mais exposto a pessoa está, mais fácil ela está de ser invadida na sua privacidade, é uma máxima que a própria tecnologia não deu suporte ainda para ter garantia para que a gente tenha minimamente aí a condição de falar, se expressar ou estabelecer um diálogo sem estar sendo observado, checado ou escutado por quem quer que seja, né? Tem, na verdade tem. O que precisa é disciplina e um pouco mais, assim como você faz e toda a sua equipe, de espalhar essa questão tecnológica que, por um lado, eu acho que ficou mais íntima nesse período de quarentena. As pessoas descobriram o poder que elas têm de falar, de comentar, de criticar e de receber conhecimento através das redes, né? Não mais somente da questão de televisão, por exemplo. Nesse caso específico, o que se pode fazer é questão de mudança de cultura. Infelizmente, no mesmo aparelho que você tem as mídias sociais, você não deveria ter, por exemplo, o seu e-mail. Vou colocar dessa forma, já vou explicar. Mas isso vai ficando difícil, por exemplo, para quem tem Android, que é a grande maioria, porque iPhone é algo mais caro. Porque quem tem Android é obrigado a ter Gmail. E quem tem Gmail, por padrão, o Gmail na instalação ele já diz assim, olha, eu tenho que ter acesso a tudo aqui, né? Inclusive o que você trafega. Tudo que você trafega através da plataforma Gmail, fica uma cópia para eles. Então, não é um e-mail, não é um serviço de e-mail preocupado com a sua segurança. Se fosse, ele criptografava aquilo ali. Então, se você tiver cuidados em mudança de cultura,
e um pouco de conhecimento é possível. Eu vou lhe dar um exemplo, e as operadoras odeiam quando eu falo isso. Você com apenas um chip, você, por exemplo, se você tivesse, se o seu celular, eu estou falando com você através de um celular, eu vou pegar aqui para lhe mostrar. Meu WhatsApp, ele está em outro aparelho, ele está aqui, ó. No WhatsApp, Oswaldo Lira. Se você pegar aí o seu, está mostrando que está online, tá vendo? Porque eu estou online realmente no outro aparelho. Pronto, exatamente. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui dentro de um tablet que nem chip tem, mas o serviço está instalado nele. Ele depende, logicamente, de uma rede Wi-Fi que está atrás de uma VPN. Então, com um chip, vamos supor que esse aparelho não estivesse aqui comigo agora, ele estivesse em outro estado, usando meu número, era possível. E o que tem nele? Somente o WhatsApp. O meu aparelho, o meu telefone está em um lugar, esse aparelho com o WhatsApp está em outro lugar, um outro aparelho com um Signal está em outro lugar, e um outro aparelho com o Telegram, por exemplo, está em outro lugar. Então, com o mesmo número, eu tenho 4 ou 5 aparelhos falando através de dados, né? Dados móveis ou dados sobre internet, perdão, através de Wi-Fi, e a operadora não sabe o que está sendo trafegado porque é tudo criptografado. Aí, você causa um problema maior ainda para o processo investigativo através da operadora, que não tem como, vai dizer, peraí, como assim? Ele está em Mato Grosso, o outro está no Rio de Janeiro, agora apareceu em São Paulo, ele está usando o seu mesmo número, só que só está usando somente os aplicativos sobre o dado, sobre a rede, não o seu telefone. Isso é cada vez mais difícil, Wilson, porque a tendência que a gente vive hoje é de concentrar todos os aplicativos no mesmo aparelho. O celular hoje em dia virou uma extensão da vida da pessoa, seja através de rede social, aplicativo de banco, enfim, formas de comunicação. É difícil você ter vários aparelhos para atingir objetivos diferentes. A tecnologia chegou com o objetivo de facilitar, mas ao mesmo tempo ela deixa todo mundo mais vulnerável. É isso mesmo? Aí a gente vai para aquela máxima dos filmes, né, do telefone vermelho. O cara tá lá, ele tem o telefone dele, né, ele atende normal todo mundo, e tem um telefone vermelho que quando atende ele sabe que é uma coisa extremamente perigoso, ou que tem que resolver, só ele pode. Então, assim, como eu falei, cultura. Se a gente canaliza tudo no hardware, independente do que seja, a gente está mais vulnerável. A gente tem aí convidados externos, estranhos, que a gente não conhece, que estão adentrando nossa vida íntima, estão no nosso bolso e dormem conosco. Isso vai se potencializar agora, depois dessa pandemia toda, que o mercado chinês aquecer de novo, com as vendas de periféricos e a evolução dos IoTs, que é a internet das coisas, né? Onde geladeira fala com micro-ondas, que fala com o seu celular, que fala com o seu carro. Enfim, quando isso estiver tudo canalizado, isso vai ficar mais frágil ainda, potencializado pela chegada da 5G. Você vai ter unidades celulares, antenas em menor espaço físico, transmitindo esses dados de uma forma muito mais veloz, com muito mais falhas nessas transmissões. Então, sim, essa vulnerabilidade, ela existe dessa forma, e se não houver uma mudança de cultura, e para aqueles que precisam realmente ter muitos cuidados, por exemplo, você, que é jornalista, que poderia e deveria se expressar de uma forma livre, tem que ter determinados cuidados, exemplo de colega seu, como Alan dos Santos agora, e como aquela jornalista em São Paulo, que ela teve a quebra de sigilo pela delegada, porque ela tinha informações sobre o BNDES, vazamento de dados, alguma coisa assim, e ela teve quebra de sigilo, ainda assim, ela sendo jornalista, não foi respeitado aquele atributo que pertence à questão do sigilo e privacidade pessoal. Então, é assim mesmo. Quanto mais aberto você tiver através dessas portas de redes sociais, mais vulnerável você vai estar. A gente viu aí recentemente também a confusão gerada com a clonagem do WhatsApp. Há uma forma de tentar minimizar isso, que é você exigir duas assinaturas, ou melhor, duas confirmações para que você confirme a utilização do serviço. Tentaram, na verdade, me clonar. Na última semana, a gente teve o deputado federal Márcio Marinho. Eu estava em casa, perto de meia-noite, o deputado Márcio Marinho começou a falar comigo e me pediu 30 mil reais. Eu falei, isso aqui é golpe. Aí eu automaticamente acionei o vereador Luiz Carlos, que é muito ligado a ele, e no dia seguinte a gente ficou sabendo que várias outras pessoas, mais de 50 pessoas, foram vítimas dessa tentativa de golpe também. Mas isso é muito comum. O senador Jacques Wagner teve o WhatsApp clonado, a deputada
Daiane Pimentel tem WhatsApp clonado. O que fazer para minimamente a gente ter mais segurança, ou não há o que ser feito, estamos todos vulneráveis? Você falou da autenticação em 2 fatores. Isso realmente é um sistema mais seguro. Porém, tem gente que Só gosta. para completar a informação, eu volto e meia sou alvo desse tipo de tentativa de golpe, e uma forma que eles tentam fazer também é ligar para você através de sua rede social, ver quais são as pessoas que você mais se relaciona. Isso. Tentaram me ligar falando que era da Globo, falaram que era de vários políticos, vários deputados. Fulano de tal, sou da equipe dele, então eu quero fazer uma festa. Vou mandar para você um endereço, um aplicativo, uma senha, você me confirma, você clica aqui. Tem várias formas deles tentarem invadir a nossa privacidade. Isso exige que as pessoas tenham mais atenção ao permitir, ao clicar ou ao acessar da vazão para esse tipo de tentativa de invasão de privacidade. Inclusive com phishing, né? Baseado, como você falou, rede social aberta. Ela sabe que você gosta de pizza, que você gosta daquele tipo de cultura, daquele tipo de consumo, e vai enviar um SMS ou vai tentar te ligar para extrair informações aí, confirmação. Então, como a gente falou no início da conversa, como CPF, RG, nome de pai e mãe, que são autenticadores de confirmação dessas coisas todas, estão muito fáceis de conseguir. Isso fica fácil de chegar até você, somado à posição social que você exerce. Por exemplo, os exemplos que você me deu foram exemplos todos de boas colocações sociais. São políticos, são jornalistas, são pessoas que estão na ponta social. Então, como eu falei, quanto mais bem posicionado socialmente, mais risco corre. Com relação à clonagem, você tem várias formas de clonar. Inclusive, por $50, tem a agência de espionagem, essa Hackteam, por exemplo, ela anuncia que ela entra em qualquer rede social de qualquer pessoa. Então, essas conversas que as pessoas têm pelo direct, troca de nudes, de segredos, tanto pelo Messenger do Facebook, ou direct do Instagram, ou qualquer coisa assim, você tem um monitoramento, e nesse caso a lei ela tem que se aplicar, porque se você está dentro do território nacional, fisicamente alocado, e você tem um CNPJ, você tem que responder sobre a lei. E aí sim, o juiz pode pedir a quebra de sigilo, ou então o sequestro daquele perfil, para entender se aquele perfil condiz com aquilo que está sendo investigado. Talvez a informação da criptografia das pontas, como aquilo foi já utilizado, ele tem que pegar os 2 lados para poder saber. Porém, dentro ainda do campo criptográfico, você tem uma função chamada mensagem efêmera. O que é mensagem efêmera? Eu envio para você um arquivo, seja de imagem, vídeo, foto, texto ou doc, e ela se destrói nos X segundos que eu programar. Então você já leu, depois da sua leitura ela destrói. Então isso se chama mensagem efêmera. Então, assim, a forma de proteger nesse sentido é você realmente saber separar uma coisa de outra. Eu sei que é difícil você, pelo menos, manter hoje a evidência maior nesse sentido. Para essa questão de mostragem é o Instagram, mas geralmente esses políticos, todos jornalistas, eles têm um Twitter no bolso. Fora o Twitter, geralmente se ficava com empresas de marketing digital, essa questão de Facebook, etc. E tal. Mas geralmente as pessoas já têm um Twitter no bolso. E agora, com a potencialização do Instagram, o Insta também. O Insta, quando você instala, ele já diz que ele tem acesso a absolutamente tudo do seu hardware, inclusive com possibilidade de compartilhamento desses dados. Então, tem uma rede no planeta Terra chamada Data Brokers, que é uma rede trilionária de venda e comércio de dados que não vai acabar. Pode ser camuflada, é igual no meio físico, né? É uma coisa, um questionamento bem simples, Oswaldo. Por exemplo, essas informações das pessoas que estão com Covid, que foram curadas ou que tiveram e não desenvolveram, elas estão registradas. Num pedido de trabalho, eu não sei, eu estou falando aqui, eu não sei, mas eu não sei se fica o registro de que aquela pessoa já foi contaminada ou não. Se fica registro ou indiretamente tiver como saber que aquela pessoa foi contaminada pelo coronavírus, vai ser muito difícil a contratação dessa pessoa. Sabe? Muito difícil, mesmo que cientificamente seja comprovado que ela não vai mais transmitir. As pessoas não vão querer, porque aquilo ficou registrado. E se isso vazar depois? Esse banco de dados que consta numa clínica, no hospital, for para a internet e vazar, que aquela pessoa teve, que é uma pessoa que foi contaminada. Você entende? Então, uma vez que isso aconteça, é impossível você tirar isso. Então, essa questão de proteção na comunicação é realmente buscar, por aplicativos
criptografados, tanto de navegação de internet, como de conversa, como essa que a gente está tendo, que nesse caso, entre eu e você, além de passar pela operadora, passa aí pelo provedor, que é o Instagram. Mas se fizéssemos essa conversa pelo FaceTime, era eu e você, mesmo com plateia, mas nesse caso a conversa é criptografada. Então, nesse caso da gente, ainda que a conversa Aí seja só a aberta, Apple poderia ter acesso a esses dados que nós conversamos. ela teria se ela tivesse algo que a gente chama de backdoor, mas que ela não tem exatamente porque a criptografia é forte e é somente as pontas, né? Ela trafega pelo serviço, ela sabe que existe isso, mas ela não tem como quebrar, porque se tentasse quebrar, a conexão caía de um dos dois, né? Então, falar de WhatsApp ainda é um pouquinho É, mais seguro. a melhor aplicação nesse sentido para troca de informações, conversa entre vídeo e etc., quem não tem FaceTime, no caso, quem não tem iPhone, é o Signal, da Open Wi-Fi System. É a melhor. Inclusive, como eu falei, a criptografia do WhatsApp é derivado da criptografia do Signal. É a criptografia que o Signal usa, só que é código-fonte aberto. A criptografia do WhatsApp pertence ao Facebook. Então, entre A e B, o provedor é o Facebook, que ele desencripta a mensagem, vê o que tem interesse, encripta de novo e devolve para o remetente, para o destinatário. A gente está falando, a gente vai falar muito aí agora na chegada do 5G e como isso vai revolucionar as comunicações. Em que estágio o Brasil está colocado aí na vinda dessa tecnologia e se de alguma forma vai vir também algum sistema de segurança que facilite a comunicação e a transmissão de dados do 5G? Olha, tinha a Xiaomi e a Huawei, que eram as duas chinesas, né, para fazer essa questão do 5G aqui. Mas aí começou aquela briga, como o Brasil fez aquela aliança nos Estados Unidos, o Donald Trump começou a pesar para o Bolsonaro, dizer, olha, não fecha negócio com eles não, porque a gente também tem aqui para vender para vocês, é mais caro, mas vocês são parceiros nossos comerciais, se vocês fecharem com eles, vai sofrer sanção aqui. Então, parou nesse sentido. O 5G, ele vai trazer uma ruptura maior ainda tecnológica pelo volume de dados trafegados em menos tempo, né? E unidades celulares em menor espaço. Ou seja, não vai existir aquela coisa, passei embaixo de uma ponte, passei pelo túnel, embaixo de uma árvore e perdi o sinal. Você não vai ter mais perda de sinal. Entende? Por outro lado, é uma coisa que daria aqui um papo muito longo. O nível de depressão das pessoas vai aumentar, porque elas precisam cada vez mais, independente da frequência que essas unidades celulares vão transmitir, que é uma outra coisa, que vai trazer impactos físicos para as pessoas. As pessoas cada vez mais elas tendem a ir para uma diminuição de plataforma de consumo, por exemplo, de TV, a tradicional, e os impressos, né, que tendem a acabar. Elas têm a necessidade de audiência. E você produzir hoje audiência nessa internet, que está cada vez mais fragmentada, é muito difícil. Então, quando as pessoas postam alguma coisa, a gente, na análise de dados, na ciência de dados, a gente sabe, pela forma, pelo horário, em análise de 50 postagens ou de 3 semanas, a gente sabe se aquela pessoa está feliz, está triste, se está sofrendo, se está namorando, se está casado ou não. Pelo comportamento dela. Então, se ela tiver menos like, menos visibilidade, o nível da pressão vai aumentar. Quero mandar um beijo, um abraço aqui para a vereadora Margarida Cardoso, GDC, que está acompanhando a gente, Biga Marques, minha irmã, Emerson Vilas Boas, muita gente boa participando, Mali Bahia, Sérgio Manzioni, psicólogo, Valéria Iba, minha mãe, beijo, minha curva. A audiência está ótima. Agora, a gente vai falar muito em inteligência artificial. O que é inteligência artificial e de que forma ela vai ser benéfica para a nossa vida e por que não se descobriu ainda, através dessas ferramentas de tecnologia, inclusive uma cura para o coronavírus, para a Covid-19? Vamos lá, sua pergunta ela tem alguns parênteses, né? O que é inteligência artificial? A inteligência artificial já é algo muito antigo e que agora, assim, há 20 anos para cá, tem sido cada vez mais evidenciado. Exatamente por conta dessa ruptura tecnológica, né? Inteligência artificial, para que ela exista, ela na indústria inclusive já existe, uma parte de automação de carros, por exemplo, na agricultura também, né? Onde você substitui 100 empregados por aquelas máquinas enormes, que elas já aram a terra, já vêm semeando, já vêm regando e tal. Parte dela já é usada bastante nessas indústrias aí e na área de medicina também,
na operação, que são as operações que são feitas com robôs e tal. A inteligência artificial, seria muito longa aqui a explicação, mas ela depende do ensinamento humano. Só que é diferente de nós, que passamos aí por um caminho, escola, faculdade, etc., especializações. A gente tem aí 1, 2, 10, 50 pessoas que nós elegemos como pessoas que serviriam aí de fontes de inspiração para a gente buscar mais conhecimento através dela. Você imagina que nesse momento que nós estamos conversando, milhões e milhões e milhões de pessoas estão digitando alguma coisa de pesquisa no Google. E o Google está entendendo que naquela região, como você falou, né, uma bag de refeição, que naquela região, naquele local, naquela nuvem de IP, pessoas estão interessadas naqueles assuntos. E de onde vêm esses assuntos? Esses assuntos são compostos de palavras, né, que juntada as palavras formam frases e que dão sentido ao que está sendo dito ou pesquisado. Seja falado, ok, Google, Siri, da Amazon também, seja você falando, ela passa a lhe conhecer mais, seja você escrevendo, ela passa a lhe conhecer mais. Isso é uma primeira fase, uma das fases da inteligência artificial, chamado machine learning, ou aprendizado de máquina, onde você está ensinando a máquina um pouco do que você, da sua personalidade, do seu raio de ação, do seu segmento, dos seus interesses. Isso nós vemos aí. Um exemplo desse um exemplo desse pífio, é como eu te falei com relação ao WhatsApp, que você está escrevendo, ele vai completando as frases baseado no que você já ensinou para ele. E outro caso é nesses streams tipo Netflix, Amazon. Ele entende qual é o seu perfil de gosto baseado nos títulos que você escolhe. Não necessariamente as palavras descritas naquilo, ou o gênero que aquilo está representado, ação, comédia, etc., mas como as palavras mais usadas dentro desses diálogos, porque ele vai entender que aquilo tem um peso matemático maior. Exemplo, voltando um pouco da inteligência artificial. Com 50 fotos, perdão, de pele, da pigmentação da pele, se consegue detectar um câncer, porque essa inteligência artificial ela vai cruzar com um banco de imagens, de milhões e milhões de imagens, onde vai dar a certeza que aqueles pixels que tem um valor matemático na ponta, representa ali uma probabilidade maior para que aquele sinal, aquela mancha que está evidenciada na sua pele, seja de câncer por outros contrastes, outras comparações de exames que ela tem no banco de imagens, e ela já fez uma probabilidade muito grande, por isso. Então, a análise da inteligência artificial, nesse sentido, fazendo uma analogia bem pífia, comparado a uma máquina de calcular, ela é infinitamente sobre-humana, não dá para comparar. Então, as pessoas falam assim, será que um dia a máquina vai tomar o lugar do homem? Ela não tem interesse em tomar o lugar do homem, porque no sentido para que ela é destinada, ela vai ser sempre superior ao homem. Ela nunca vai ser igual. Porque você consegue entregar para a máquina e ela responder com cálculos que o ser humano não é capaz de fazer. Então, você falou a questão do coronavírus, né? O coronavírus é algo que dizem que foi criado no laboratório e que precisaria aí de muitas pesquisas para se alcançar, ainda que aquela baiana genial ela tenha hackeado o genoma e descoberto a questão do genoma, para essa área de medicina e pesquisa requer mais tempo, então você requer mais processamentos. Apesar de que a IBM, a Amazon, a Google, essas grandes empresas doaram aí parte dos computadores de processamentos para que agilize na questão das pesquisas. Então, a inteligência artificial é isso. Ela veio e está aí, e é uma coisa que não vai ter retrocesso. Ela vai tomar o lugar, sim, em parte do ser humano, assim como caixa de banco tomou lugar de pessoas lá dentro do banco, assim como várias rupturas tecnológicas já houveram. Na área, por exemplo, de transporte alternativo, né? O domínio era Uber 99 e derivado. Aí entra o InDrive. O InDrive, ele dá a possibilidade entre o motorista e o consumidor de leilão de valor. Então, de X para Y, ele está dizendo que ele cobra R$ 15, que é a média. Você sugere 10, o motorista aceita ou não, e você vai naqueles motoristas ali que aceitam, por exemplo, a sua precificação. Ainda dentro desse campo, você tem classificação do motorista, comportamento, etc., que é descrito conforme os outros aplicativos. Então, assim, você tem um leque de possibilidades para a questão da inteligência artificial avançar. Quando você faz exames, perdão, rotineiros, esses exames laboratoriais, fezes, sangue e urina, por exemplo, ele tem uma tabela.
Então, para que você seja considerado uma pessoa saudável, você tem que estar dentro daquele parâmetro de tabela. Então, para que você seja considerado uma pessoa com possíveis problemas ou já com problema, você tem que estar além daquilo ali que está sendo apresentado como tabela. Então, se você pega esse exame de A e multiplica por milhões e entrega isso para uma máquina, a máquina sabe se a pessoa tem hepatite, se tem diabetes, se tem aquilo, porque está comparando aquele exame que está entrando com a base de dados de milhões de outros exames que já foram analisados. A inteligência artificial vai ajudar ou vai piorar nos relacionamentos? Olha, como eu sou devoto de São Binário, eu advogo para ele eternamente, né? Então, assim, eu acredito que ele, como nós fizemos programas maravilhosos sobre isso, o algoritmo do amor, eu sou um defensor da causa. Um beijo para a Liana Cardoso, que foi quem nos apresentou. Exatamente, um beijo, Lio. Madrinha, ela não gosta desse nome, não. Liana Bafafá. Então, relacionado a essa questão algorítmica, assim, na minha visão, sim. Por exemplo, nós vemos agora no jornal, aliás, desde o período da quarentena, que duas coisas aumentaram, que não tem sido tanto destaque. O índice de violência doméstica à mulher aumentou muito, eu vi isso em vários jornais tradicionais, e o alcoolismo. Então, por que aumentou o índice de violência doméstica? Porque aqueles pares, aquele casal, o índice combinatório dele é abaixo do normal. Porque se for normal, o índice combinatório não vai haver violência, porque a violência, antes de acontecer na forma física, ela já foi verbalizada e já foi gestualizada. Quer dizer, ela foi dada uma prévia de que aquilo vai acontecer. Então, quando você tem um algoritmo, e aí a gente fala da inteligência artificial, que está dizendo que aquelas pessoas elas gostam basicamente das mesmas coisas, não estamos falando ainda da matéria química, nem da matéria física, estamos indo primeiro pela matéria combinatória. Se existe a possibilidade que aqueles dois seres, aqueles pares, aquele casal, eles combinam em gostos, em coisas parecidas, há uma probabilidade muito grande de dar certo. É claro, a questão da química, a questão do convívio. Agora, se num preenchimento, inclusive tem um documentário da Netflix que autentica isso. Nós fizemos aquele programa em 2018. Em 2020, a Netflix fez um documentário e diz isso, que pelo um calendário indiano, 36 questões lá tem que dar combinadas entre os pares, porque senão há probabilidade deles não darem certo. Então, se um gosta... Um exemplo simples, se um é do candomblé e o outro é evangélico, não vai existir. O amor não vai sobreviver a isso. Entende? Porque são contraditórios. O que um acredita é interferência para o outro. Então, por aí a gente tira o valor. Então não é a regra, porque eu conheço gente do candomblé e evangélico que convive bem, mas aí tem outros fatores que a gente teria que ter uma outra live para poder explicar e conviver. Porque a regra é essa. Exatamente por contradições. Então, se houver a concessão é a curva fora da regra. A concessão é algo que ambos combinaram, que aquele tema não vai ser tocado, vai ser respeitado, bacana. Mas existe aí uma probabilidade de, se um dia aquele pavio cair em um desses dois temas, aquele casal botar a briga ali em evidência, coisa que não seria necessária se já houvesse ali um pré-processamento, dizer assim, nós gostamos basicamente da mesma coisa. Por exemplo, você falou no início, né? A questão da quarentena. Eu não tenho problema com a quarentena porque eu adoro a vida de casa. Então, assim, eu gosto de caminhar, gosto de fazer esporte, gosto de trabalhar muito, gosto de ler, mas eu adoro a vida de casa. Então, eu não tenho problema em estar em casa. Agora, tem gente que diz, nossa, você estava onde? Sexta passei em casa, e sábado em casa. Nossa, você está doente. Entende? Então, tem gente a gente tem menos de um minuto, hein? Tá. Pode ir caminhando aí para se despedir. As considerações finais, né? Isso. Na verdade, eu lhe agradecer, Lira, de novo. Eu sei que isso aqui poderia desdobrar para várias outras conversas. É um prazer estar com você. Você é um ícone aqui da TV, da rádio, da comunicação baiana. Né? Seu talento é algo que já brilha há muito tempo aí. Então, estou à sua disposição, assim como à disposição do Muita Informação, TV Câmara, e de todos os setores que você vai pegar por aí. E eu quero sugerir para quem está nos assistindo, muita gente boa passou por aqui, se tiver alguma dúvida, vai no Instagram direto de Wilson, manda um direct para ele, pergunta, vê se ele consegue responder. E daqui a pouco, quem sabe, a gente nos marca para bater um outro papo. Com 7 certeza. segundos. Wilson, obrigado pela companhia, obrigado a cada um pelo papo. E confere